conforme estabelece Joana de Ângeles, procrastinar o fenômeno da conscientização tem limite. Cabe a nós, os cristãos redivivos pela doutrina dos Espíritos, ao restabelecermos a doutrina de Jesus, o Cristo de Deus, a coragem de sermos autênticos e diferentes no bem, quebrando a tradição dos desculpismos psicológicos para encarar as novas e profundas questões que a filosofia, a ciência e a moral, a ética da Boa Nova de Jesus, nos apresentam no terceiro milênio. O diferencial da codificação espírita é ser essencialmente educativa, direcionando seus ensinamentos para o espírito imortal. Viana de Carvalho nos lembra que o espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Conclui-se que é a síntese do conhecimento universal dos espíritos, direcionada à construção do homem integral pelas três vertentes basilares. O consolo nos chega por meio da instrução, estudo, filosofia, a habilidade por meio da experimentação, discernimento, ciência, a libertação por meio da vivência, a lei normativa, a conduta ética, moral. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência, o ensino universal dos Espíritos, sempre a nossa temática geral, tendo como referência o Evangelho de Jesus em espírito verdadeiro. E hoje a nossa temática, como foi anunciada, até houve uma pequena confusão de nossa parte, se era ética e moral ou bioenergia. Deixamos a bioenergia, que por sinal é um dos capítulos do segundo livro, dedicado inteiro para saber o que é, para que serve e como usar, para domingo, dia 21, no próximo domingo. Antes, agradecemos a Deus, ao Cristo de Deus, a vocês, telespectadores, internautas, a Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, aos equipamentos, aos estúdios, à internet, às empresas parceiras, Matsumoto Imóveis, Ótica Relojaria Sol, Alvorada Veículos, todas de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Hotel Del Príncipe, Marabá, no Pará, e Pousada Colonial em São Luís, no Maranhão. E, em especial, também as nossas emissoras parceiras. Está transmitindo em tempo real, agora, Portal do Espiritismo Andradina, com o nosso irmão Jober. E também retransmite esta programação a Web Rádio Portal da Luz, em Dourados, Mato Grosso do Sul, sob a responsabilidade do Luiz. Assim também como a TV Web Frutal Minas Gerais, com nosso irmão J. Sardinha. E outras emissoras parceiras como Espaço Espírita, Rádio e TV Webs de Santa Catarina, para todos os que sintonizam com essas emissoras. E agora a TVC de Três Lagoas retransmite em canal aberto uma série de programas. Atualmente está transmitindo Exemplos Não Nos Faltam. 2 programas a cada sábado e no final uma pílula, que é o Tempo de Despertar, e com reprises nos domingos às 9 horas, horário local. E vamos perguntar a vocês, aqui bem pertinho,
Vocês que são conservadores, que é um nome, um tema, uma sigla que usamos para definir aqueles que têm como base o Supremo Arquiteto do Universo, a consciência das consciências, a inteligência das inteligências, a lei das leis, a causa das causas, o princípio dos princípios e assim por diante. E tem também a encarnação como lei da natureza. Tem Jesus como seu mestre, modelo e guia, o seu evangelho como bússola, a família como base ou célula base da sociedade. Esses princípios basilares apresentados por Jesus como elemento norteador da ética e da moral na família ou nas famílias, e tendo, no nosso caso, como moradia a nossa pátria, Brasil, o coração do mundo, considerada a pátria do Evangelho por Humberto de Campos, como espaçonave mais ampla o planeta Terra, como algo mais além o nosso sistema solar, um pouco ainda as constelações, as galáxias, as nebulosas menores, as maiores, os universos, as dimensões cósmicas. E nesta suprema onipotência, nela, como inquestionável onipresença, e mediante as diretrizes da sua incomparável sabedoria, é que nós nos intitulamos conservadores, ou alguém que intenciona viver esses valores. Então vamos ler agora um pequeno trecho do segundo livro, onde nós estamos já estudando mais detalhadamente esses valores. Então assim, vou ler algumas linhas para situarmos e começarmos o nosso estudo. Então, dos estudos conceptuais da razão esclarecida e, consequentemente, da fé lucidamente raciocinada, pouco a pouco emergem os fundamentos imorredouros da intuição permanente, originária das placentas éticas e morais da fé vivenciada. Via de regra, a ética se constitui de um conjunto de normas superiores, estatuídas pela razão enobrecida pelo amor compassivo, enriquecida pela justiça imparcial e iluminada pela caridade libertária. Por conseguinte, moral é a aplicação das normas pré-estabelecidas pelas luzes do amor, que compreende, sem conivência, dos estímulos da justiça que corrige, sem prepotência, e pela excelência da caridade que ilumina e liberta pelo mérito de suas ações promotoras. Então, mediante esta pauta inicial, vamos falar de ética e moral. E vamos falar da moral cristianizada, não da moral de época, daquilo que realmente não tem rótulo, não tem cercas e não tem cerceamentos de forma alguma. E como livres pensadores que somos, e professando uma doutrina que não tem cercas, nem cerceamentos, nem amarras, nem preconceitos, que é a síntese do ensinamento cósmico, desenvolvemos por esta filosofia que estuda, por esta ciência que compreende e por esta moral que liberta, uma sensibilidade que nós chamamos intuição. Às vezes,
Quando iniciamos o processo, chamamos de fé cega, depois raciocinada, depois razão intuitiva, depois intuição plena, para que possamos, através dessa intuição, que é o ensino vivenciado, aquilo que nos tornamos, nós podermos, diante de uma situação, não ficar preso na situação, no periférico, mas poder analisar a essência do ser e do saber que está envolvido naquela situação. E não para julgar, não para condenar, mas mediante o que nós sentirmos, baseado nas matrizes desta vivência íntima, porque eu só posso medir alguma coisa lá fora conforme eu meço a mim mesmo. Não existe 2 pesos e 2 medidas. E o que nós estamos vendo atualmente nas redes sociais, vergonhosamente, são 2 pesos, 2 medidas. Então, por conta das narrativas, quem é contra tal coisa está banido. Ou melhor, quem é a favor do conservadorismo, de termos essa referência cósmica, que por mais que você seja ateu, ateia, se você disser que não acredita em Deus, isso não vai fazer diferença nenhuma para ele. Agora, eu só gostaria que você que não acredita neste supremo arquiteto, mas acredita no acaso, como é esse acaso? Como é esse nada que constrói mais ou menos 280 milhões de moléculas, cada uma com a função em particular, ou às vezes até mais de uma função, no íntimo de uma única célula, a mais simples do nosso organismo, que é uma hemácia que nem núcleo possui, e dentro de cada molécula, em média, 10.000 átomos, e cada um é um aglomerado de forças vivas que tiveram a sua origem nos elementos subatômicos, que vieram de outros arraiais. Que acaso é esse com tamanha sabedoria? Então, a isso chamamos o Supremo Arquiteto ou o Grande Arquiteto. Chamar esta suprema sabedoria de Deus, para não ofender alguém, chamamos, mas é como pegar a água de um oceano e colocar dentro de uma xícara. Porque muitos têm neste nome Deus um Senhor sentado num trono, estabelecendo pré-julgamentos ou julgando de fato. Então, essa suprema sabedoria, antes de começar o que nós conhecemos como criação, porque não é criação em relação a essa suprema sabedoria, porque criar é usar a nossa mente, nossas mãos e dar forma àquilo que está fora de nós. E Deus não é um Deus antropomórfico que cria a obra fora de si, onde a causa é Ele e o autor também, mas a obra está fora dele? Existe um espaço fora dele? Um outro ser no qual ele está dentro do? Não acredito na possibilidade. Então, o que nós chamamos de Supremo Arquiteto, se você quiser usar o nome Deus com esta conotação, pode e deve, é a totalidade, a unidade suprema na qual existimos como seres constituídos. Vivemos a experiência conforme o nosso planejamento evolutivo. E nos movemos dentro dele daqui para ali, conforme citamos algumas possibilidades. Da nossa família para a sociedade, para um país, para um planeta, para um sistema solar, uma constelação menor, uma maior, uma galáxia. Estamos movendo dentro desse ser. Agora, tudo que existe, conforme o grande filósofo Spinoza,
Lembra de Spinoza? Imagine você a superioridade moral desse ser que chegou à conclusão que Deus não é criador. Ele é a criação. Assim como também definiu Pietro Ubaldi em A Grande Síntese, quando ele fala do monismo. Não mais o que nós conhecíamos. Deus, o Criador. Agora, Deus, a criação. E Spinoza dizia, eu, você, todos nós somos expressões de Deus. De modo que Emmanuel define desta forma. Como pode alguém dizer que acredita em Deus, ou, nesse acaso, ou chame de outro nome, e viver como se ele não existisse, se tudo que existe são expressões dele? E o mais grave não é isto. O mais grave é quando eu aponto o dedo para alguém, eu estou reconhecendo nesse espelho a mim mesmo e rejeito o que eu estou vendo. Então, quando nós estamos vendo essa perseguição aos conservadores, essas criaturas que não entenderam tal verdade estão plantando hoje para colher daqui a pouco. Porque daqui a pouco os banidos das redes sociais, se continuarem com isso, serão elas. Porque agora podemos ser nós. Mas daqui a pouco, os que agora perseguem serão perseguidos. De modo que, quando falamos de ética e de moral crísticas, estamos falando de conjunto de normas e regra, quando falamos de ética, regras de bem viver. Porque existe 3 escalas, conforme define Manuel Filomeno de Miranda na obra Perturbações Espirituais. Quando ele narra, a vida é um fenômeno biológico. Viver bem, que é o caso da maioria, é a busca do prazer, pelo poder, pela corrupção, pelo ter. Agora, bem viver é quando eu me comporto conforme as leis universais e, vendo a obra, vê-se Deus. Eu estou vendo Deus em todas as coisas. E não mais o mandamento, ame a Deus acima de todas as coisas. Porque todas as coisas estão no, ou são frações do. Ame a Deus em todas as coisas. Porque tudo que existe, do mais perceptível ao imperceptível, do visível ao invisível, do mensurável ao imensurável, do objetivo ao subjetivo, tudo são expressões de Deus. De modo que o que entendemos hoje ser matéria, átomos, da escala estequiogenética ou da tabela periódica, antes de ser átomos físicos, foram átomos primordiais. E como átomos primordiais, tem o nome também de espírito, com E minúsculo, o princípio inteligente do universo. Então, quando nós estamos lidando com a matéria, com a Terra, por exemplo, nós estamos lidando com espíritos que personificaram por sua união e expertise nos elementos constitutivos da matéria. Antes de ser matéria, participaram como elementos formadores da estrutura da água. E antes de ser elementos da água, foram elementos personificados na estrutura do ar. E antes de ser essa estrutura, eram elementos da luz solar, no nosso caso, do sistema solar, que viera desse astro de 7ª grandeza, que é o nosso. E sabemos que o caminho é longe até retomarmos a fonte. Porque se temos no átomo físico o início do reino mineral, temos nos princípios vitais os elementos constitutivos do mundo subatômico.
E antes desse mundo subatômico existiam os infracorpúsculos, que são os elementos que deram origem a esses elementos que nós chamamos de subatômicos. Depois deles, na linha de ascensão, elementos atômicos, depois os átomos. Infracorpúsculos, para a física quântica, eles chamam de quantum ou fóton. Para a física clássica, é o bóson de Higgs. Mas antes desse bóson, desse quantum, existiu a bioenergia, que deu origem a eles. Antes dela, por isso nós vamos falar mais detalhado dela no programa que vem. Dia 21. Fiquem atentos. E antes desta bioenergia, nós pegamos da matéria mental composta de seres vivos incontáveis os elementos para constituí-la. E antes desta matéria mental, o elemento que deu origem a ela é o fluido universal ou cósmico. E antes desse fluido universal ou cósmico, a base estrutural dele é a matéria elementar, ou os elementais em sua origem. E antes da matéria elementar, o que deu origem a ela foi a união de dois átomos primordiais, princípios inteligentes, mônadas conceptuais, ou primevas, que se uniram para formar essa matéria elementar, as unidades dela. Mas antes era o psiquismo divino, a energia una como a personificação do Verbo Criador, o Evangelho, como vitalidade, regido pela lei, que é o próprio Criador, expressando através do Verbo. A lei é o próprio, o Verbo também. Então, a luz incriada, o Verbo Criador e a criação são três expressões da mesma realidade. Ou, se preferir, o Cristo cósmico, a personificação de algo, e essa personificação vemos a partir desse psiquismo divino. E dele se destaca pequenos fascículos de luz, que em unindo em dois ou mais, forma-se o amor. E com o amor, que é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas, é que construímos a matéria elementar. Antes do amor, segundo Joana de Ângeles, não existia a criação tal como nós a conhecemos. E a partir daí, e agora, como viver essa ética, que é um conjunto de normas de bem viver? E o bem viver é regido pela lei de amor, que compreende, da justiça que corrige e da caridade que salva, que ilumina quem a pratica. Assim, vamos pensar. O que você está olhando fora? Um dos capítulos, um dos itens de um dos capítulos finais do nosso segundo livro, a vida é o espelho da alma. Tudo que eu vejo fora e me causa desconforto, só me causa desconforto porque ainda não mudei em mim as matrizes de tal coisa. Se o que eu vejo fora desperta em mim a piedade, a compaixão, agora sim eu já corrigir em mim e compadeço-me de tal coisa. Porque muitos pregam a verdade, mas o que é a verdade? Para mim, o que eu tenho como parâmetro de verdade até agora foi o que Sócrates definiu. Pode ser algo muito mais amplo, mas o que eu consigo conceber até agora, essa verdade, ela deve ser útil para mim e, sem outra medida, para todos os seres que estão fora de mim também. Para mim e os meus, os que me constituem. E, igualmente, para todos. E dentro dessa ética e moral,
além de ser algo nobre para mim e para tudo quanto existe em Deus, deve ser boa para mim e para todos igualmente. Então, a verdade, a bondade e a utilidade. Se é verdadeiro, se é bom, é útil para o meu universo e para tudo quanto existe também. Fora disso, não estamos falando de verdade. Estamos falando da verdade de alguém, que fora da sua verdade, tudo é equívoco. Então, quando alguém se julga o dono da verdade, por si mesmo, já está se enganando. Porque ninguém é dono da. A verdade personificada é o que nós chamamos de Jesus, o Cristo de Deus. E muitos de seus emissários chegaram ao patamar de dizer: já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Eu vejo a criação com seus próprios olhos. Eu enxergo a obra com os olhos do Criador. Porque, segundo Allan Kardec, na obra A Gênese, o estudo do princípio inteligente na sua verdadeira origem, que é o que está no 3º capítulo desta obra, Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, porque o Espiritismo estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Então, procuramos fazer um trajeto desse mecanismo evolutivo, dessa jornada evolutiva. E Allan Kardec fala: somente o conhecimento desta partícula primordial, desse espírito como princípio inteligente do universo, na sua verdadeira essência, na sua verdadeira origem, a compreensão da lei na construção de sua natureza e na sua real destinação, pode analisar num aparente caos o surgimento de uma nova ordem, que é o que estamos vendo na sociedade mundial atualmente. Um aparente caos e surgirá a nova ordem. Não essa que estão querendo de domínio, conforme a live do nosso irmão Ítalo Lorenzon e o nosso irmão Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, uma mente brilhante, ou os dois são mentes brilhantes, que assistimos na sexta-feira. Então, conforme ele define, tem 3 fatos acontecendo. Um quer dominar, um quer a liberdade e outro quer essa conservação de valores. Um quer liberdade sem responsabilidade, praticamente. Então, esse segmento conservador, juntamente com esse que deseja esta liberdade, precisam estar juntos contra a escravização, o poder de domínio do terceiro. E esse terceiro já está morto, só não percebeu que já morreu. Por isso esse desespero das Big Techs, as empresas de tecnologias que estão por trás das redes sociais, querendo banir os conservadores, e também esse segundo time, que busca esta libertação. Mas veja, quem teme perder já está vencido. E sempre vence não é o que tem maior número, o que tem maior poder monetário. O poder nem o dinheiro pertence ao homem. Pertence a esse Supremo Arquiteto, por mais que eles duvidem da sua existência. E a sua própria vida não é deles. A vida é de Deus.
conforme uma passagem de Buda, num dado momento, uma jovem senhora foi buscar-lhe para reclamar do seu esposo e seu filho, porque os seus problemas estavam no esposo e no filho. E quando ela se achega próxima ao mestre e questiona alguma coisa, e já transfere para o esposo, mas meu esposo, e ele pede, pode parar. O esposo não é teu, é do mundo. Não dava mais para reclamar do esposo, então foi para cima do filho. Mas o meu filho, alto lá. O filho não é teu, é da vida. E como não podia mais reclamar dos dois, e só sobrou ela naquele lar, mas eu, pode parar também. Você não é de você, você é de Deus. Então não temos nem o direito de nos queixarmos contra a nossa pessoa e de julgarmos a nós mesmos nesse sentido maléfico do termo. Então vejamos, dentro desse conjunto de normas de bem viver, desses valores éticos, por meio dos quais eu vou estabelecer alguns critérios conforme definiu Jesus. E conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro parágrafo da lição O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem, bem pertinho de você. O verdadeiro homem de bem não é o que conhece, é o que pratica. E pratica o quê? A lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Você já sabe que a lei de justiça que compreende, a lei de justiça corrige de modo imparcial. A lei de amor, que tem a função de compreender. E a caridade, a função de iluminar, de salvar a criatura dos seus próprios tormentos. Então não é o que sabe, é o que vive na sua maior pureza, e você sabe o que é maior pureza? Amar desde aquele fascículo de luz, a mônada conceptual, o átomo primitivo, o princípio inteligente do universo, o espírito com E minúsculo, a tudo quanto existe, rumo ao infinito, com o mesmo amor. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência. Como que eu posso interrogar aquilo que desconheço? A consciência é a síntese de todas as nossas vivências. É a soma de todos os valores. A inteligência é o que escolhemos manifestar desses valores. Então ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, para ver se não violou essa lei. Lei de amor, justiça e caridade, que deve ser vivida em sua maior pureza. Então ele interroga sua consciência sobre os seus próprios atos para ver se não violou essa lei. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, porque não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Porque não fazer o mal é uma condição moral, ética. Agora, eu fiz o bem que podia? Não negligenciar nenhuma oportunidade de ser útil, nenhuma. E ainda mais, ninguém deve ter alguma coisa a queixar-se de nós. E termos a certeza que fizemos a outrem tudo o que gostaríamos que nos fizessem. Esse é um parâmetro para que possamos, dentro desse conjunto de normas ética, vivenciarmos o que nós chamamos de moral.
E moral ainda é muito pouco, porque moral é o uso que se faz da inteligência. A individualidade moral é a inteligência. Mas a inteligência se subdivide em 3 estágios. A inteligência puramente intelectiva, que é o que está usando esses seres que querem dominar pelo poder, pelo dinheiro, o mundo. Mas existe a inteligência emotiva, que é o que está sendo usado pelo segundo grupo. E a inteligência espiritual, que é o que está sendo usado pelos conservadores. Usa também a inteligência intelectiva com sabedoria, que vai definir o conforto e segurança para os que assim buscam. A inteligência emotiva para gerir os relacionamentos dentro dessas normas. E a terceira instância da inteligência, que é a inteligência espiritual, que vai definir os valores éticos e morais transcendentes. De modo que, quando falamos de ética e de moral, sem saber do que estamos falando, aí complica um pouco essa situação. Mas quando essas 3 instâncias se unem, se tornam unas, temos no espírito, na consciência, o que nós chamamos de amor incondicional. A partir daí não precisamos mais de inteligência. Porque eu não mais sei, eu sou a mensagem. Então eu não preciso mais justificar coisa nenhuma. Eu não preciso mais me perdoar, porque eu já me amo. Eu não preciso perdoar ninguém, porque ninguém me ofende. Eu sou o que penso e vivo o que falo. E antes de respondermos às perguntas dos nossos internautas a respeito do tema em si, vamos fazer um leve aquecimento, já chegamos aí, com as perguntas do nosso irmão Fuad José, que estará conosco juntamente com a Maria da Cruz e o Ivo Coedel, dia 28 de fevereiro no Livres Pensadores. Então, Fuad José, mais uma vez, gratidão pela sua colaboração e pelo estudioso que é da obra O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo e por tudo que faz para nos auxiliar na expansão dessa mensagem. Então ele começa, no capítulo 8 do livro Despertar da Consciência, no item 2, tela mental, página 296, diz da concepção de Miramês, concepção de Emmanuel e na de André Luiz, referente à imaginação e desejo. E mais especificamente, André Luiz, desejo é a realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizamos, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Como você crê, como você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. E aí ele começa as perguntas. Em relação à mente e ao pensamento, faço as seguintes perguntas. A tela mental e a mente são 2 entidades? A resposta é sim. Então, a mente é o laboratório, a tela mental é a criação desse laboratório. Então, são 2 entidades. Uma é a causa, a outra o efeito. E dependendo do fim que se pretende com a tela mental, ela pode culminar com a qualificação de nossa aura, por exemplo.
Em que campo do espírito encontra-se uma e outra? A mente, segundo Joana de Ângeles, é uma emanação do espírito. Conforme eu disse em relação ao Supremo Arquiteto, Deus, a luz incriada, o Verbo Criador, seria o equivalente à mente. E depois, a personificação do Verbo seria a tela mental, que dá origem ao psiquismo divino. Então, a causa, a lei e o efeito. Então, a mente é uma emanação do espírito, é um setor do, e a criação, uma expressão da, no caso, a tela mental. Porque eu posso criar uma tela mental à semelhança daquele sinal do Batman, o bate-sinal. Uma projeção, se eu quero, eu penso. E eu projetar para que alguém veja nesta ou em outras dimensões. Quais as suas funções específicas? Muitos pensam que a mente é o nosso terror. Outros pensam que é o pensamento. A mente pode ser considerada um hardware que vai depender do software que nós vamos usar para acionar a inteligência, seja intelectiva, emotiva ou espiritual, para colocar em ação o poder imaginativo e a capacidade criativa que é o pensamento, para dar origem a essa tela mental, a alguma coisa. Então, os pensamentos atuam como entidade independente da mente. Então, atua antes da, na e após a própria mente. Porque os pensamentos originaram-se da superconsciência, o reino de Deus em si, como lembranças intuitivas, como virtudes, que são incorporados pela médium e gerente da própria mente, ou o médium, se você preferir, a médium, a vontade, o médium, o Cristo interior, porque são sinônimos, vontade e Cristo interior. E é esse Cristo, essa vontade, que vai trazer essas lembranças intuitivas ou virtudes para a pauta, e quando entrega para a mente, chamamos de pensamentos, ou de pensamento. Isso vindo do âmago para a periferia. Mas o pensamento pode ter tido a sua origem nos instintos, que se transformaram em sensações, que elevaram-se ao estágio de emoções, depois de sentimentos, de pensamentos. Estão fora da mente, está indo na linha de ascensão. Estão indo em outros estágios, porque tudo é mente. A célula tem uma mente, um átomo tem uma mente. Tudo tem essa mesma diretriz. Do mais ínfimo fascículo de luz ao mais elevado astro tem esse mesmo formato de luz incriada, que no nosso caso é a nossa superconsciência, o Verbo Criador, esse mecanismo do Cristo interior, da mente, pensamento, inteligência, e depois a nossa personificação ou criação. Qual a função específica do pensamento? Ele é o poder criativo, mas sem a inteligência ele não tem diretriz. Sem as lembranças intuitivas como sentimentos para qualificá-lo, ele não tem valor. Então a inteligência define, o poder imaginativo aciona, o pensamento começa a criar. Se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu vou agir. Agindo, eu vou interagir e atrair os elementos para dar forma ao próprio pensamento nessa criação da tela mental. E o desejo
é entidade independente? Sim. O desejo é a alavanca que está sediada no centro laríngeo para mover os sentimentos, as emoções que estão no centro cardíaco, para que eu possa transformá-las em estados de inteligência intelectiva, emotiva ou espiritual e em virtudes. Então, o desejo é a alavanca, segundo Emmanuel, que move os sentimentos no processo de promoção. Então, a função do desejo, como entidade independente, é isso. Ele independe da mente e do pensamento, ele está abaixo da mente, a serviço da mente e do pensamento. Então, de acordo com a nossa intenção da criação da tela mental, por exemplo, nós podemos usar os desejos que está sediado mais exatamente no inconsciente, assim como o centro cardíaco, o centro laríngeo e cardíaco está mais diretamente ligados ao inconsciente, para trazermos as imperfeições de lá para o consciente, para que possamos fecundá-la com a nova proposta criadora, com a nova tela mental, com o poder imaginativo e intelectivo nas três instâncias, o poder criativo, os sentimentos qualificadores e a gerência e o laboratório mental, para redirecioná-los para o subconsciente, ressignificar o subconsciente com esses elementos, ou, em primeiro lugar, criar a condição no consciente, ressignificar o sub e gerar elementos a partir do sub, que são os instintos, transformá-los em sensações e enviá-los para o inconsciente. Ou das sensações em emoções, para atender maiores instâncias. Ou das emoções em sentimentos. Esses estágios estão no inconsciente. Para chegarmos ao estado de pensamento que volta ao consciente, inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, para viajar para o superconsciente. Gratidão profunda, mais uma vez, querido amigo, e aguardando a sua participação juntamente com os nossos companheiros, ou companheiro e companheira, Maria da Cruz e Ivo Coedel. Pamela, de Resende, Rio de Janeiro. Porque no meio que se diz cristão, há muitas pessoas que acabam sendo levadas por ideias não conservadoras. Como você diz na pergunta, Pana, porque se dizem cristão, mas não são de fato. Porque cristãos, o nome para mim já está equivocado, o nome. Deveriam ser cristinhos, porque cristão para mim é o Cristo, que é o de mais experiência ou de uma envergadura maior, espiritualmente falando, que nos acolhe todos dentro dele. Então, se filho de gato é gatinho, filho do Cristo, porque todos nós fomos gestados por ele na personificação que somos cristinhos dentro dele. Mas falamos e não somos de fato. É porque não vivenciam de fato o Evangelho ou não o compreenderam? Você perguntou e respondeu. Exatamente isso. Não compreenderam que Evangelho é um repositório de força, vitalidade e vida. E pensa que o Evangelho é a Bíblia, com todo o amor e respeito que temos por essa enciclopédia, porque é constituída de fato de 207 livros inteiros, o registro da história através dos milênios, no qual a mensagem do Cristo está lá. Mas se queimarem todas as Bíblias, ela está em nossa consciência. O Evangelho, conforme Emmanuel, ele está nos mais profundos reforços de nossa consciência e de nosso coração. Está em nós. E com Joana de Ângeles é um repositório de força, vitalidade e vida.
Agora, o que precisamos é colocá-lo em ação. E colocar o Evangelho em ação é representar na ação o Cristo. O que faria ele se estivesse em nosso lugar? Ele deu várias dicas. Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. E não faço outra coisa senão a vontade dele. Agora, se nós nos intitulamos cristãos, eu deveria ser, no mínimo, como Paulo de Tarso. Já não sou mais eu quem vive, é ele que vive em mim. Ou Mahatma Gandhi após o seu despertar. Não mais violento, pacífico e pacificador, vivenciando as 12 bem-aventuranças, na prática, pacificando mais de 800 milhões de pessoas, que foi o seu caso. Ou como alguém que se tornou o Evangelho do Cristo, como Martin Luther King. O mundo está assim não é pela presença dos maus, que querem o poder de domínio, é pela negligência ou ausência dos bons, daqueles que se dizem conservadores. William Santana, de Aracaju, Sergipe. Irmão, o problema é o conservadorismo e o liberalismo. O comunismo, a direita, a esquerda, ou a falta de respeito e o amor uns aos outros. É o final. O problema não é o conservadorismo, nem o liberalismo, nem o comunismo. Nem esquerda, nem direita, mas a falta de respeito e amor uns com os outros. Não por acaso, Moisés recebeu os 9 mandamentos. Não são 10, são apenas 9. E não conseguiu. Estava com as tábuas da lei nas mãos. E qual foi a sua primeira atitude? Exterminar, ordenar o extermínio de 14 mil pessoas naquele momento, conforme está na Bíblia. Que já estavam, só porque ele afastou um pouquinho, como líder condutor, eles já construíram um outro líder, o bezerro de ouro, já estava lá cultuando outra situação. E ele teve que criar 613 leis civis para levar a efeito a sua missão. E mais tarde Jesus disse, eu não vim destruir a lei, os 9 mandamentos. Mas de cara já sintetizou tudo num só. O amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E parece que não entendemos nada e por misericórdia e amor de fato a nós, antes de partir fisicamente, disse-nos suas últimas palavras, um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Não tinha como alegar ignorância, porque ele fez primeiro, depois estabeleceu como norma, como regra. E como vemos com Allan Kardec na obra Viagens Espíritas de 1862, quando ele narra nesta obra que a era da curiosidade já passou. Está na Revista Espírita também, nos artigos de março e maio de uma das revistas, agora me falha o ano, mas, não, já veio o ano 1859, da revista, a era da curiosidade já passou, o da filosofia já chegou, do estudo para a compreensão das forças e das leis. E o da moral já está chegando. E em 1862 é que ele já testificou por ter dado essa notícia e foi ver na prática e encontrou
3 espécies de grupos que estudavam. Um ainda na era da curiosidade, fenômeno. Encontrou uma pessoa psicografando uma mensagem com a mão direita, outra com a mão esquerda e ainda a psicofonia pelo mecanismo fonador. Não entendeu nada. Foi um grande desgosto. Segundo Ivone do Amaral Pereira, na obra Ivone, a Médium Iluminada. Porque não foi aquilo que ele pediu. Chegou no segundo grupo, que foi uma grande satisfação, porque os irmãos não tinham mais a comunicação direta com os espíritos, não tinha mais a mediunidade ostensiva. Eles vivenciavam a mensagem em espírito verdadeiro. A caridade para consigo, conforme ele disse. A iluminação da própria personalidade. E o terceiro grupo é o que vemos mais ainda em nosso movimento. Brigando entre si. Não só no movimento espírita, no movimento planetário. Se degladiando. Quando deveríamos, conforme São Vicente de Paulo, amai-vos uns aos outros, eis a chave dos céus que tende em vossas mãos. Se for cumprido esse mandamento, estaremos no céu por antecedência. Sigamos. Pamela outra vez. Com base na questão 144 do Livro dos Espíritos, que trata da alma do mundo, e a esse conjunto de seres crísticos que rege o planeta e que auxilia o progresso e a evolução, vamos voltar porque faltou compreensão aqui na minha leitura. Então, com base na questão 144 do Livro dos Espíritos, que trata da alma do mundo, vírgula, eu atropelei a vírgula. É a esse conjunto de seres crísticos que rege o planeta e que auxilia no processo de evolução do planeta, não tenho dúvida, Pamela. E isso está na Revista Espírita com Allan Kardec, quando ele estuda, decodifica na Revista Espírita essa questão da alma do mundo, que é o princípio da vida e da inteligência, no qual nascem as individualidades. Então, Kardec, a respeito dessa alma do mundo, ele faz uma pergunta e tem como resposta uma orientação muito interessante, se eu encontrar aqui agora. Está aqui. Nem precisa ler. Então, nessa questão ele fala: se seriam esses seres encarregados da evolução do planeta, que neles existimos e ao mesmo tempo evolui, que formariam a alma do mundo. E ele fala que é o conjunto de todos os encarnados e desencarnados, e nesse conjunto um ser superior, que é o Cristo, sendo a cabeça, a consciência desse conjunto, é que forma, propriamente dito, a alma do mundo, da qual cada um faz parte. Eu, você, todos nós estamos nesse Cristo. E Allan Kardec, na questão 150 até 152 do Livro dos Espíritos, a soma dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Então basta olharmos para o nosso corpo quantas vidas personificadas como vermes, micróbios, vírus, ultravírus, bactérias, que foram edificados pelo Espírito para sustentarem o corpo, não para adoecê-lo. A doença é os maus tratos a esses seres. Por isso que não tememos o que temem por aí, que estão se vacinando. A vacina é moral.
e pode ser para todas as doenças. Porque se eu não tenho as matrizes, e se a lei é perfeita, não tem como algo me acometer se eu não tenho as matrizes e se eu observo a lei. Não há como. A imunidade é exatamente nisto. Então vamos lá. A Carmen Talano. E lembrando ainda da Pâmela, se nós estamos dentro da alma do mundo, onde todos os seres fazem parte desta alma, lembro de André Luiz, na obra Nosso Lar ou Mensageiros, quem está degladiando entre si, quem ainda necessita de guerras, das guerras de narrativas e tudo mais, estão nesse corpo gigante, nesse corpo ciclópico que é o planeta, no sistema digestório. E esses luminares, que são os guias da humanidade, que são os Budas, os Krishnas, os Confúcios, os Lao Tsés, os Bezerras, todos esses luminares são essas luzes que dão as diretrizes, conforme temos os presidentes em cada país, temos cada um desses seres em cada setor da natureza. Não só, como no nosso caso, o anjo Ismael, como o presidente espiritual do país. Ele é o responsável pelo nosso país espiritualmente. E quem ele escolhe para ser o presidente no mundo físico? O que ele decidir. Ele é o Senhor Supremo do nosso país. Foi delegado a ele essa função. E nós estamos, de alguma forma, dentro dele. Nós fazemos parte dele. Então vamos lá. Carmen Lúcia Dalano. Filosofia e ciências são formas complementares de construção do conhecimento e da evolução humana. Porém, hoje só a ciência é valorizada. Será que tem a ver com a falta de moral e ética? Não tenho dúvida. Mas de qual ciência você está falando, Carmen? Porque com raríssimas exceções de cientistas, o que estamos vendo é uma ciência sem ética e sem moral de fato, que é o que está faltando, que o resultado é conforme a vontade de quem pagou a pesquisa. Avisei isso há muito tempo, já venho falando que como cientistas, a única certeza que temos é que não temos certeza de coisa alguma. Como médico, como cientista, ou em qualquer expressão da ciência. Conforme Einstein, a ciência sem a ética, sem a moral, que nós chamamos de espiritualidade ou religiosidade, ou até de fé vivenciada, a ciência sem isso é cega. E essa ética, essa moral, essa espiritualidade sem a ciência, de fato, é manca. Porque com a filosofia eu estudo. Aí eu já parto do estudo para a vivência, tem um intermediário. Quem é o intermediário? A ciência. Com a filosofia eu estudo. Com a ciência eu comprovo o que eu estudei. Com a moral eu aplico o conteúdo. As três juntas, de fato, chamamos de evangelho. Então há três concepções que devemos considerar no espírito. A harmonia, a ciência e a virtude. A harmonia com o sinônimo de conhecimento. Quando as três, o conhecimento, testificado e vivenciado, se tornam unas, recebe o nome de pureza. Porque a harmonia nos arrebata, que é o conhecimento, ele nos desperta. A ciência nos esclarece. E a moral, a virtude, nos educa, nos liberta. Sigamos.
ainda uma segunda pergunta da Carmen. Como transmitir a verdade que nos chega pela intuição sem nos transformarmos em donos da verdade? Nosso comportamento dentro da ética e moral são suficientes? Vem aqui, Carmen. Bem só para você, como nós falamos, bem no pé do ouvido. Vamos analisar eu e você. Os internautas não estão ouvindo, nem os telespectadores, só nós. Pense comigo, Joana de Ângeles. Se um único ser se erguer em oração, já que oração é um processo de iluminação de dentro para fora, um processo de plenificação de dentro para fora, um processo de autocura. Então, se um se erguer em oração, ergue consigo a humanidade inteira. Agora, oração é exemplificação daquilo que acreditamos. E Emmanuel, vamos supor que esse mesmo ser não queira erguer a humanidade, quer resolver apenas o seu quadrado, os seus problemas. Emmanuel, Joana de Ângeles, a obra Plenitude. Emmanuel na obra Fonte Viva. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre, em todos os sentidos. E encontra em si mesma o que é que está em si mesma. O Evangelho como repositório de força, vitalidade e vida. E pregando o Evangelho cura todas as enfermidades. Pregar é viver. Então, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma os recursos para a solução de todos os problemas. Mais uma vez, se queremos resolver o problema da humanidade, ainda dentro da sua pergunta, na obra Servidores no Além, de Emmanuel também. Quando 1% do cristianismo expressado pelos nossos lábios conseguir transformar-se em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. E agora pode ser aqui para você respirar. Vou deixar você, Carmen, agora todos. Vamos com Allan Kardec, obras póstumas, fotografia e telegrafia do pensamento. Um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. E conforme Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, como espíritos, temos quase a idade do universo. E na obra O Ser Consciente, como espíritos, sabemos o que fazer, como fazer e quando realizar. Então, de modo que não é tão complexo a arquitetura de um pensamento enobrecedor. E eu vou entrar em conexão com todas as minhas potências acumuladas, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então, para pacificarmos o mundo, basta sermos o que acreditamos que somos por intermédio dos estudos. Que é o que você disse aqui. Como transmitir a verdade que chega pela intuição, que é na essência do ser, sem nos transformarmos em donos da verdade, sendo o exemplo. Não precisa nenhuma palavra. Quem discute é quem está no campo da razão. Se eu não quero mais estar no campo da razão, mas da intuição, eu sou. E serei, no mínimo, eu terei um poder à semelhança dos neutrinos. Então, a cada segundo, alguns trilhões de neutrinos atravessam todos os corpos. E esse amor incondicional, essa ética e moral crísticas, vivenciadas, ela vai permear todos os quadrantes cósmicos, já que eu me conecto com tudo que existe em mim e com tudo que está fora de mim, cosmos afora. Mas se alguém está pronto para ouvir,
vamos falar, não devemos violentar nenhuma consciência. Quando é hora de dizer, não se deve calar. William Santana retorna ao cenário. Então, enquanto Elias manda decapitar os profetas de Baal, ele também falhou no tratamento, no mandamento supremo de amar uns aos outros? É a verdade que ele acreditava. Ele achava, conforme os fatos, que aqueles sacerdotes, que era o que nós chamamos hoje de comunismo, de totalitarismo, queriam dominar as massas, aprisionando mentes e criaturas. Então, naquele momento, era o que ele tinha, como Moisés. Ele tinha a tábua das leis, não matarás. E mandou exterminar milhares. Mas depois, como João o Batista, com o mesmo ferro que feriu, foi ferido. Foi decapitado por sua vez. E foi por isso que ele, como João, foi decapitado também? Já está respondido. Então, com o mesmo ferro, não é porque eu ignoro a lei que eu não vou ser avaliado por ela. Então, se alguém ignorar a situação, na lei dos homens no Brasil, ele é um réu primário. Então, tem uma atenuante, mas não fica isento. Agora, se ele é reincidente, aí a coisa complica. Por isso que, no nosso caso, muito mais será pedido do que muito foi dado. Quanto mais o nosso conhecimento, maior a nossa responsabilidade. Não tem como alegarmos ignorância diante do conhecimento que nos fora ofertado. Laura Souza. A primeira pergunta. Quando você menciona o homem de bem, alguém ter algo contra nós, Caifás ou Anás, tinha tudo contra Jesus, apesar da grandeza dele. E a segunda, e os espíritos esquerdistas favoráveis ao aborto? Contradição? Para você ver, né, querida? E não só favoráveis ao aborto, matar uma criança em certos países até 8 meses de idade. E parece que já estão vendo alguma situação para matá-la após. Mas já não fazem isso? Até onde nos consta, os elementos constitutivos da maior parte das vacinas não são feitos de fetos que aconteceram um aborto espontâneo, mas foi por aqueles que os abortos foram provocados. E quantas crianças estão sendo traficadas, torturadas, esquartejadas pelo mundo afora? Quantos somem a cada ano? Os abortos chegam a milhões por ano, mais de 5 milhões, enquanto a pandemia levaram o número real, mais ou menos 200 mil no mundo. Então, o que é que precisa de fato de uma vacina moral, ética? É o assassinato a sangue frio a um ser indefeso? Ou o que nós estamos vendo aí? Então, se quer realmente algo igualitário, pelo menos a primeira pauta deveria ser o direito à vida, porque tudo é vivo. Essa proposta, meu corpo, minhas leis. Como seu corpo? Você é dono de coisa alguma? Nem você é de você? Como meu corpo, minhas leis? Foi você que criou o corpo? Você sabe pelo menos criar um átomo desse corpo? Para você falar que é teu? Para você falar que é tua? Essa espaçonave? Então pense um pouquinho. O prazer que você busca é o da cintura para baixo, que te atormenta mais do que te agracia com alguma coisa? Ou da cintura para cima, regido pela ética e pela moral?
precisamos repensar muitos valores. A única coisa que eu sei, Laura, é que o comunismo, o esquerdismo não vai vicejar em nosso planeta, porque o comandante é Jesus. E os luminares responsáveis por cada país, por cada estado, por cada cidade, por cada bairro dessa cidade, por cada rua, por cada residência, por cada cidadão, estão a serviço dessa ética e dessa moral crísticas. Deixam-nos fazer essas criancices, porque os equívocos de alguns servem de referência para outros de como não fazer. Mas é necessário que haja escândalos, ai de quem fizer. Porque, como você disse aqui, ficou intrínseco na sua pergunta, no caso de Caifás e Anás, na hora de ofertar a dádiva nos pés do altar, que é o altar da consciência, antes de ofertar alguma coisa à nossa própria consciência, ao Deus, ao Cristo, nesse altar, e de reconciliar com os vossos irmãos, se eles tiverem alguma coisa contra vós. Para começo, não deu-nos o direito de ter alguma coisa contra alguém. Mas se alguém tiver alguma coisa contra nós, ide reconciliar com eles. E na própria Bíblia está, se eles te ouvir, terá ganho eles, porque eu já não tenho nada contra eles, é eles que têm contra mim. Sigamos. Marília Aparecida. Quando o pensamento aparece de repente, escapa da mente, é quando estamos preparados para trabalhar tal pensamento? Ando confusa com certos pensamentos e não adianta balançar a cabeça. Antigamente se pensava que bastava balançar a cabeça para o pensamento ir embora. Então vamos lá, Marília Aparecida. Então vejamos. O pensamento está vindo de dois cenários. Ele está indo dos instintos para as inteligências, ou vindo da superconsciência para a inteligência também. Então ele pode estar vindo como um missionário iluminar consciências, ou como alguém dos baixos planos para perturbar a consciência, no campo do consciente, no campo mental. Então, ele pode perturbar a mente, se ele está escravizando essa mente. Vamos dar um exemplo. Então, nós acostumamos o nosso corpo com certos elementos ou alimentos. Então, esse pensamento perturbador, originário dos instintos, sensações, emoções e sentimentos, vai escravizar a mente para atender o mesmismos, o mais do mesmo. Agora, se é um pensamento que escapou da mente, vindo da consciência para iluminar esses cenários, é outra coisa. E quando colocamos um pensamento em ação, porque orar, nós começamos com os mais íntimos desejos que vai mover os sentimentos que nós queremos modificar. Vem aqui, bem pertinho de você. Então, quando vamos orar, lembra, a oração é a filha primeira da fé. E fé é a consciência que temos da nossa destinação futura. É a mãe de todas as virtudes. Então, quando eu oro, movendo esses sentimentos com a alavanca dos desejos, desejando aprimorá-los, quando chego na mente e começo a criar a tela mental, personificando o que pretendo, do âmago dos sentimentos profundos, virão pensamentos para iluminar os pensamentos perturbadores. Eles vêm fecundar esses pensamentos que estão escravizando a mente,
para atender o universo das paixões, das sensações, dos instintos, da maquinaria perispirítica e física. Entendeu? Vou bem na câmera lenta agora. E repetindo a sua pergunta inicial. Quando o pensamento aparece de repente, escapa da mente, é quando estamos preparados para trabalhar tal pensamento? Depende de você. Você criou um cenário perturbador. Ele veio como uma mosca vem quando alguma coisa está em putrefação. Quando você criou uma ambiência iluminativa, ele vem como semente de luz para multiplicar as possibilidades. Se é isso que você está falando, ele vai escapar da mente na direção do subconsciente para ressignificá-lo, mudar o comportamento e para mergulhar no inconsciente para pacificá-lo e iluminá-lo. Escapou da mente nesse sentido, porque eu criei um propósito enobrecedor. Agora, se mantém um propósito perturbador, esse pensamento tomou de assalto a mente, ele não escapou da mente. Ele tomou de assalto a própria mente e ela vai trabalhar o que ele peticionar, porque agora ele não é a capacidade criativa somente, ele vai pedir que a mente seja escravizada e que esses pensamentos que estão em pauta na própria mente vai ajudá-lo nos planos onde ele está em formação. Então pode ser um instinto que escraviza a mente, pode ser uma sensação, pode ser uma emoção, pode ser um sentimento. Ou o próprio pensamento que ainda não tomou consciência do que é e começa a trabalhar com a inteligência intelectiva, depois com a emotiva e com a espiritual para transformar-se no pensamento superior. Então escapar da mente não seria bem o termo, porque uma vez que elegemos uma ambiência, eu estou arquitetando um pensamento com a minha inteligência. Isso é Kardec. É o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o novo ser, o novo corpo. Deus lhe fornece apenas os materiais e também as diretrizes. Então, conforme eu vou usando o meu poder imaginativo, a minha inteligência, eu vou acionando o pensamento que eu quero criar a tela mental, superior ou inferior para atender a situação. Se o corpo pede algo deprimente, no qual ele já está acostumado, está viciado, se eu quiser ofertar algo benevolente, sublime, basta eu ofertar uma outra coisa. Então, na primeira visualização do segundo livro, a visualização é exatamente essa tela mental. A segunda já é a reprogramação celular. E a terceira já é a viagem da essência à periferia e da periferia à essência do ser. Esses pensamentos vêm iluminar os pensamentos periféricos, sublimá-los e levá-los para o âmago. O nosso horário já está findando, não temos mais nenhuma pergunta para o momento. Acredito ser o suficiente por agora, mas antes quero fazer uma visualização com vocês. Vou ficar aqui na geral. Então vamos estabelecer um propósito. Nós que somos monistas. Antes era o monoteísmo, o politeísmo, monoteísmo, e agora o monismo. Antes vários deuses, depois um Deus único, agora um Deus que é a criação. Nele existimos, vivemos e nos movemos. E nós somos expressões desse Deus. Somos formados por átomos de Buda, de Krishna, de Mahatmas, Confúcios, Lao Tse, mas também do Hitler,
e de tantos outros personagens, de Mussolini, de Stalin, ainda existem em nós. Agora, quem comigo não se ajunta, espalha. A vibração de um pensamento nobre expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. A presença do pensamento crístico aproximando do planeta Terra os contrários, que as ideias não convergem para o amor, a verdade e a justiça, para o exercício pleno da solidariedade e da fraternidade universais, esses seres estão criando um campo vibracional por intermédio do qual eles vão ser expulsos do próprio cenário. Então, a vibração, as frequências do nosso planeta estão modificando pela presença desses luminares que estão chegando a cada segundo. E formando essa egrégora crística, aqueles que aderirem como conservadores, como seres que buscam essa liberdade, mas agora juntamente com esses valores desse arquiteto supremo, desse Cristo, desse Evangelho, dessa base educacional familiar, desse patriotismo, dessa solidariedade, dessa fraternidade. Quem vai construindo esse cenário vai sedimentando a sua realidade psicofísica, moral e espiritual para permanecer nessa espaçonave. Quem age o contrário está sendo gradativamente desligado dessa espaçonave. Não vai ficar a esmo deserdado. Planetas primitivos os aguardam para que eles possam, mesmo sendo dominadores por lá, já é um avanço para aqueles mundos. Mas não por agora que estamos fazendo a transição de um mundo de domínio, provas e expiações, para um mundo de regeneração no qual nós vamos despertar a consciência. Para nos tornarmos livres no mundo feliz, no qual o bem vai predominar. Não temeremos mais o que chamamos mal, a ignorância, o atraso. Para construir os estados de consciência tranquila, que é os estados dos mundos celestes e divinos. A essência, o reino de Deus em si, no âmago de cada ser. Escolha o cenário que desejas. Para ti, para os teus, para o país, para o planeta. Conforme vamos mentalizando, desejando essas mudanças, o que menos importa é quem está no governo do Estado, do país. Importa que ele governa, ou eles governam para o bem do conjunto, para o povo. O sol brilha para os justos e para os injustos também. Pense. Esse novo mundo está sendo construído em nós. Esse ambiente de paz também. A paz do mundo começa em nós. Construamos em nós o mundo que queremos que personifique fora de nós. E assim, se eu me conheço, se eu tenho fé em mim, eu não vou vacilar. Com Jesus, já sou maioria, porque Ele é o governador supremo do planeta Terra. E quando eu coloco a minha vontade a serviço da dele, e só faço a dele que me for intuída, porque Ele é a essência que nutre e norteia a minha consciência. Assim,
A sua ética vai fecundar-me, a sua moral também. E mediante os planos dessa suprema sabedoria e desse divino representante, que nos lega um manual, o Evangelho, que está gravado em nossa consciência e na consciência de tudo quanto existe, para nos tornarmos referências para aqueles que encontram-se na retaguarda e, ao mesmo tempo, irmos na direção daqueles que já encontram-se na dianteira. E só conseguiremos ir ao encontro destas sublimes referências da dianteira, dos vanguardeiros, se estendermos o nosso exemplo plenificador aos que se encontram um passo atrás. Ore pelos que vos perseguem e caluniam. Façam o bem a quem lhe deseja o mal. Ame quem te odeia. Não é simples, mas é possível. Porque tudo é possível àquele que crê e ama. E se eu pensar na verdade, na bondade, na utilidade, conforme falamos com Sócrates. Se eu sentir esta verdade, se eu falar desta verdade que sinto e viver esta verdade que falo, o mundo inteiro será permeado por isso que estou pensando, fecundando com sentimentos, semeando com as palavras e cultivando com os exemplos. Abraços de luz e paz. Então vamos aos recadinhos das nossas próximas lives. Nós vamos convidá-los para assistir amanhã o Tempo de Despertar, a nova pílula que está sendo reprisada para você com muito amor às 20 horas, horário de Brasília. E a partir de terça-feira, vibre por nós. Começaremos um novo projeto, O Espírito do Espiritismo. Uma nova série feita em parceria com a TVC de Três Lagoas, que também será exibida na TV Web de Frutal, Portal do Espiritismo Andradina, Web Rádio Portal da Luz e as duas emissoras de Santa Catarina, Espaço Espírita, TV e Rádio Webs. E na quarta-feira, exemplos não nos faltam, às 20 horas. E na próxima quinta-feira, teremos a honra de receber duas entidades que vieram do planeta Marques. Se você não conhece, ele existe e vão estar esses dois extraterrenos, chamados Neuza Marques e Alexandre Marques, que vai estar conosco falando de algo e talvez você não tenha lido lá em Marcos, e ele vai falar para nós aqui, nós vamos fazer um dinamismo à semelhança de um programa de rádio. O que Jesus falou de fato foi olhai. Depois do olhai, você observa tudo, veja a obra, veja o Deus. Agora vigiai o que você olhou. E depois orai, trabalhai para cultivar o que você selecionou. Então a frase é: olhai, vigiai e orai. É o nosso tema da próxima quinta-feira. E no dia 25 será o nosso irmão Jacob Queiroz Martins, de São Luís do Maranhão. Os tempos são chegados. Uma abordagem atual do Evangelho de Jesus. E no próximo
Domingo, como já dissemos, a bioenergia. Mas agora a Aline vai mostrar na quinta-feira, antes da live de quinta-feira, nós queremos te fazer um convite especial, por isso que eu deixei para o final. Está aí, o Despertai, que é o programa do nosso irmão Arnaldo de Oliveira, lá de Santa Rita do Sapucaí, em parceria com o Instituto Despertar da Consciência, para nos ajudar na propagação da mensagem do Cristo. Então, Despertai, um convite à renovação. Parábolas de Jesus é o que ele estuda e comenta para nós. Então, esse moço é um vencedor, porque há muitos anos ele está sobressaindo sobre uma leucemia. A cada dia, um dia de cada vez, ele vai vencendo cada batalha, e um exemplo vivo para nós. Vale a pena. Faça de conta que vai ser o seu evangelho no lar antes da live, né, dos convidados de quinta-feira. Um aquecimento. Então começa todas as quintas às 19 horas, horário de Brasília. Mais uma vez, divida esse convite com alguém. Os seus vídeos que já foram exibidos aqui às lives, está lá no nosso canal do YouTube. Estamos fazendo lá uma playlist para ele lá com o título de Despertar. Tá? Mais uma vez, rogamos a Deus que abençoe a Aline Gonçalves, que pilotou essa espaçonave de luz, a Neuza Marques, ao Alexandre Marques, a Marcela Lima, Marcela Lemos, a Vilma Camargos, a Marília Gonçalves, a Luiz Carlos, a Elizabeth Henrique, a Judite, a Mariana Medeiros, ao nosso irmão Arnaldo, que eu preciso perguntar o sobrenome dele, que é o que confecciona os flyers, e possa para fazer o chamado para as lives, ao Fernando Rocha, a Jussara Rocha, ao Paulo Henrique, enfim, a todos os seres que de uma forma direta contribuem ou indireta para que esse momento fosse possível. As empresas parceiras, aos que já fazem as suas doações mensais, e agora está no site como você ser um assinante, um doador para esse projeto. Tudo custa dinheiro. Então, equipamentos custam dinheiro, a internet, tudo. Então, nós precisamos, não tem como viver sem o dinheiro, que é uma energia que é constituindo de espíritos também. Se entrar no nosso site, essa tela que está aparecendo vai ser a tela inicial. Pode pôr tela cheia se quiser, Aline. Aí, lá na barra de status lá em cima, vai ter várias possibilidades, uma delas é doação. Quando você clica em doações, vai aparecer aí as assinaturas mensais, de R$10, né, de 20 até R$500, que é as contribuições que nós temos hoje, de 10 até R$500 mensais, que alguém nos ajuda para esse projeto. Então, mais uma vez, gratidão a vocês. Deus abençoe, multiplique milhões de vezes a cada um dos internautas, telespectadores, colaboradores. Milhões e milhões de vezes, hein? Bênçãos de paz, de luz, de agradecimento, de prosperidade em vossas vidas, em nossas vidas. Namastê. O Deus que existe em mim reconhece, reverencia e saúda o Deus que existe em você.